Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. Nesse capítulo, nós encontramos nos primeiros versículos, a primeira metade desse capítulo, nós encontramos a respeito da celebração da Páscoa, Deus estabelecendo a celebração da Páscoa, e aqui nós encontramos uma situação em que alguns israelitas, eles queriam celebrar a Páscoa, mas eles estavam impuros porque haviam se contaminado ao tocar um cadáver, alguém que estava morto. E aí eles chegam para Moisés e perguntam: nós podemos celebrar? Nós queremos celebrar, afinal é uma data específica, a celebração acontece apenas uma vez ao ano e nós não vamos poder celebrar porque estamos impuros? E aí Moisés conversa com eles: vou consultar a Deus e depois eu trago a resposta para vocês. E Deus responde para Moisés esse questionamento e diz: olha, deixe eles celebrarem. Ainda que eles estejam impuros, eles devem celebrar a Páscoa, uma celebração que todos devem celebrar. Se alguém estiver puro, não estiver em viagem e ainda assim não quiser celebrar ou não celebrar a Páscoa, esse sim deve ser excluído do povo. Mas não exclua aqueles que, mesmo estando impuros, querem celebrar, querem trazer as suas ofertas. Permita que eles celebrem a Páscoa. Então, aqui nós já vemos a importância, amados, do que significa a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa apontava para quem? Para Cristo Jesus, que é o Cordeiro perfeito que foi entregue em nosso lugar para nossa redenção. Então, ainda que debaixo da lei haviam regras, aqueles homens não pudessem oferecer os seus sacrifícios, levar as suas ofertas, porque eles haviam ficado impuros, mas na Páscoa, Deus diz, eles podem e devem celebrar a Páscoa, porque eles estão celebrando o quê? A libertação. Nós sabemos que tudo isso reflete aquilo que nós vemos sendo confirmado e concluído em Cristo Jesus, sendo consumado em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é aquele que foi entregue em nosso favor para nos perdoar os pecados, para nos libertar do domínio, do governo do pecado e das trevas. E agora nós somos o quê? Livres para viver por meio da vida de Cristo, por meio do Espírito Santo. E daí, bem na continuidade desse texto, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos, vem exatamente um texto falando sobre a nuvem que ficava sobre o tabernáculo, e essa nuvem guiava o povo. E aqui nós aprendemos sobre o guiar do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E é assim que Deus quer que vivamos, sendo que guiados pelo Espírito Santo de Deus. Afinal, Jesus disse: eu vou dar a vocês um conselheiro, ele virá, ele é o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. Então, quando nós vemos esse capítulo 9 de Números, nós trazemos um grande aprendizado para nós, porque podemos comparar o que estava acontecendo aqui, como está escrito em Colossenses, o que acontecia aqui era apenas sombra do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo, e agora nós estamos debaixo dessa realidade que já foi consumada por Cristo Jesus. Então, a Páscoa, a nossa libertação, a nossa redenção já foi consumada por Cristo Jesus, e agora nós podemos o quê? Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que ele derramou sobre nós, que ele entregou para que viva no coração de cada crente. Então nós podemos viver sendo direcionados pelo Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero compartilhar o nosso devocional de hoje. Então eu quero ler dos versículos 15 até o 23, Números 9, 15 ao 23, está escrito assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia.
Ali acampavam, conforme a ordem do Senhor. Os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amados, aqui nós vemos como que funcionava a dinâmica do povo israelita para saber se eles tinham que seguir adiante o caminho deles em direção à terra prometida ou se eles tinham que parar, se era o momento de parar. Como que acontecia isso? Através dessa nuvem que desceu sobre o tabernáculo, quando o tabernáculo foi inaugurado, ali estava a tábua, né, as tábuas da aliança, ali estava a arca de Deus, e ali a nuvem, representando a glória de Deus, cobrindo aquele tabernáculo. Quando a nuvem se levantava, o povo de Israel sabia que era tempo de caminhar, era tempo de prosseguir a direção do caminho que eles estavam seguindo. Eles tinham que ir para onde? Para a terra prometida. Então, quando a nuvem se levantava, eles sabiam que tinham que caminhar. Quando a nuvem descia, eles sabiam que era momento de parar, de acampar ali naquele lugar. E é interessante que diz assim que a nuvem, às vezes, ela permanecia num lugar apenas durante a noite. Quando amanhecia, se levantava e eles tinham que caminhar. E às vezes permanecia por dias, às vezes por meses e às vezes por muito mais tempo. E enquanto eles estavam ali parados, esperando a direção de Deus, ou seja, esperando aquela nuvem se erguer para eles prosseguir caminho, eles não ficavam ali sentados sem fazer nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles, nesse meio tempo, enquanto eles estavam ali esperando a direção de Deus, eles cumpriam com as suas responsabilidades para com o Senhor. Eles cumpriam com tudo aquilo que estava designado sobre eles. Ou seja, eles mantinham a vida deles com Deus. Amados, isso é um aprendizado para a nossa vida hoje. Como eu mencionei, hoje nós não temos a nuvem, mas nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. Talvez alguém diga assim: ah, naquele tempo era mais fácil. Eu já ouvi isso, por isso que eu tô falando. Já ouvi alguém me dizer: ah, mas naquele tempo era mais fácil. Deus falava, a pessoa ouvia, a nuvem se levantava, seguia. Mas veja que Deus usava uma pessoa para transmitir para todo o povo. Deus guiava a comunidade, mas individualmente. Eles tinham a lei, mas tinha situações que eles não sabiam o que fazer, é o que nós vemos no início desse capítulo 9. Alguns homens, e aí, podemos ou não podemos celebrar a Páscoa? E agora, como que nós vamos saber isso? Vamos ter que ir lá perguntar para Moisés. E aí, Moisés, podemos ou não podemos celebrar a Páscoa? Aí Moisés pensa, eu vou ter que consultar Deus, espera, vou ter que consultar Deus. Aí tinha todo um ritual, vamos dizer assim, para que aqueles homens pudessem ter a resposta que eles estavam esperando. Poderia parecer mais fácil, naturalmente falando, mas amados, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. Cada filho de Deus pode e deve ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não precisamos perguntar para alguém: aí agora, será que eu posso ou não posso fazer? O que eu faço nessa situação? Eu vou para cá ou vou para lá? Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Ele quer nos guiar em tudo, em cada detalhe da nossa vida.
É claro que o Espírito Santo conduz a igreja como um todo, como o corpo de Cristo, como a comunidade cristã, mas para que a comunidade possa seguir e ter o caminho da bem-aventurança, todos, cada membro dessa comunidade precisa o quê? Ser guiado pelo Espírito Santo. E é isso que Deus quer nos ensinar. É isso que Deus deseja que nós vivamos na prática, o sermos guiados pelo Espírito Santo. Não precisamos estar o tempo todo perguntando para o pastor. Amados, é claro que existem os ministérios e a Bíblia já nos ensina isso, que todo ministério entregue por Deus é para a edificação da igreja. Ou seja, é claro que nós podemos pedir conselhos, é claro que nós podemos pedir oração, afinal a Bíblia já nos ensina, orem uns pelos outros. É claro que nós podemos pedir direção numa situação em que nós não estamos familiarizados. Eu não estou falando isso, mas o que eu estou falando é que nós temos disponível hoje para nós o Espírito Santo de Deus vivendo em nós e guiando-nos em cada detalhe da nossa vida. O que nós precisamos é o quê? É desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo para que nós possamos seguir a sua direção, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, para que nós possamos compreender o caminho no qual o Espírito Santo quer nos conduzir. Ou seja, nós temos essa nuvem de glória vivendo dentro de nós, nos dando capacidade, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando poder. Nós vivemos isso como? Pela fé. Qual tem sido o problema de uma boa parte dos cristãos, talvez a maioria? Talvez não, eu creio que a maioria dos cristãos, qual tem sido o problema? Eles não conseguem desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo por 3 motivos. Eu quero falar sobre esses 3 motivos. Por que muitos crentes não andam guiados pelo Espírito Santo, apesar de a Bíblia nos ensinar que o Espírito Santo é o nosso guia? Antes de eu falar dessas 3 características, eu quero ler esse texto bíblico que é João capítulo 16, os versículos 13 e 14, que é Jesus falando um dos trabalhos do Espírito Santo em nosso favor. Qual seria? Olha o que Jesus diz ali em João capítulo 16, versículos 13 e 14. Está escrito assim. Eu vou ler o 13, o 14 e o 15, na verdade. Está escrito assim. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, aqui Jesus está falando, quando o Espírito Santo vier, quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Quem será o guia de cada um dos filhos de Deus? O Espírito Santo. E ele guiará de que forma? Guiará a toda a verdade. Por quê? Porque ele não vai falar por si mesmo. Ele vai falar aquilo que ele receber de mim. Jesus falando, ele só vai falar aquilo que receber de mim. E ele vai me glorificar, porque ele receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É o Espírito Santo que nos dá a direção, a instrução, o ensino. Tudo o que Cristo quer nos ensinar, mostrar, guiar. Quem faz isso em nós? O Espírito Santo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos guia, quem nos direciona é o Espírito Santo. E por que, como eu mencionei antes, muitos crentes não conseguem ser guiados, andar pelo Espírito Santo? Porque 3 motivos. Podem ter muitos outros motivos, mas eu quero falar sobre esses 3. Primeiro, alguns não creem que de fato o Espírito Santo é o nosso guia.
Eles só leem essas verdades na palavra e mantêm na sua esfera intelectual, mas de coração eles não acreditam no guiar do Espírito Santo, porque eles não conseguem ver o Espírito Santo como uma pessoa que se relaciona conosco. Eles acham que o Espírito Santo é uma força, é apenas uma coisa assim que pode gerar um arrepio em certos momentos da nossa vida, mas eles não creem que o Espírito Santo de fato é uma pessoa que é a plenitude de Deus vivendo em nós e que ele quer se comunicar conosco, quer manter comunhão conosco para nos ensinar, para nos instruir, para nos guiar. Então, por causa da incredulidade, muitos crentes não sabem ser guiados pelo Espírito Santo porque eles não acreditam que o Espírito Santo guia. Então, eles preferem ouvir de alguém: ah, o pastor ensinou, fulano de tal disse, aquele líder é que me falou que eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eles não acreditam que de fato o Espírito Santo é o nosso guia. Eles não acreditam que de fato o Espírito Santo vive em cada filho de Deus. Tem pessoas que preferem acreditar que o Espírito Santo ungiu apenas alguma pessoa em específico, algum pastor, alguém muito especial, e aquela pessoa é que tem a direção certa. Então, eles seguem aquele ensino, aquela direção. Tem denominações inteiras fazendo isso, não só uma pessoa ou uma comunidade, tem denominações inteiras adorando pessoas, achando que aquela pessoa tem alguma coisa muito diferente. Não, eu não sou digno, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito, ao espírito de cada crente, que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo testifica, fala conosco, testemunha dentro de nós, a coisa mais importante da nossa vida, que é sermos filhos de Deus, é claro que ele quer nos guiar em cada detalhe da nossa vida. Então, uma das características, a primeira, é porque muitos não creem que de fato o Espírito Santo é o nosso guia. O guia de cada filho de Deus, de cada crente, de cada cristão, eles não creem. Então, eles seguem um ensino específico, uma direção específica, um conselho específico, porque se vem lá de fora, parece que é verdadeiro. Não, fulano de tal, aquela pessoa teve um relacionamento com Deus ou tem um relacionamento com Deus, mas eu, coitado de mim. Eu não, eu não. Então eles seguem a direção, o ensino, o estudo do que outras pessoas falam, mas eles não ouvem a direção do Espírito Santo para as suas próprias vidas, porque eles não creem. A segunda característica que impede muitos crentes de não andar pelo Espírito Santo, de não ser guiado pelo Espírito Santo, é que eles resistem ao Espírito Santo. Esses são aqueles que creem que o Espírito Santo guia, mas eles resistem ao Espírito Santo. Por quê? Porque o caminhar com o Espírito Santo é o caminho de Cristo. E eles não querem o caminho de Cristo. Eles querem continuar nas suas próprias carnalidades, nas suas próprias vontades. Eles não querem abrir mão da própria vida, renunciar à própria vida para seguir a instrução e a direção do Espírito Santo. Então, muitos desses são aqueles que conhecem a palavra, eles têm um bom conhecimento da palavra, mas a palavra fica apenas na esfera intelectual, no conhecimento intelectual e filosófico. A palavra não gera vida dentro deles. Por quê? Porque eles estão resistindo ao Espírito Santo. Então, eles caminham seguindo as suas próprias vontades. Eles estão resistindo à direção, ao ensino e à instrução do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre nos guiará de acordo com a palavra de Deus. Então, eles não querem se render à palavra de Deus. Eles não querem obedecer, eles não querem abandonar a sua impiedade, o seu pecado, a sua imoralidade. Então, eles até conhecem a palavra, mas eles resistem ao direcionar do Espírito Santo. E a outra característica que muitas vezes impede, que tem impedido muitos crentes de ser guiado pelo Espírito Santo, eles não são guiados. Por quê? Porque eles não conhecem o caminho do Espírito Santo.
Qual é o caminho do Espírito Santo? É Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é o caminho. Por isso, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que está em Cristo, tudo que pertence a Cristo, é nesse lugar que o Espírito Santo vai nos guiar. O Espírito Santo sempre nos guiará no caráter de Cristo, nas intenções de Cristo, nas motivações de Cristo, nos propósitos de Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre nos guiará em tudo que pertence a Cristo Jesus. E muitos não conhecem a Cristo Jesus. Então, eles não conseguem ser guiados pelo Espírito Santo, porque eles não conseguem discernir o caminho no qual o Espírito Santo está direcionando eles. É como se eles estivessem cegos. Eles não conseguem enxergar o caminho. O Espírito Santo diz: vai por aqui. Eles dizem: não, mas aqui não tem caminho. Tem caminho sim, vai por aqui. Não, mas eu não consigo enxergar o caminho. Eu vou por ali, por esse caminho que eu já estou enxergando. Porque não conhecem e não conhecem o caminho do Espírito Santo, porque não desenvolvem um relacionamento com o Espírito Santo. Não desenvolvem um relacionamento com Deus. Amados, quando eu falo em relacionamento, não é apenas o relacionamento através da oração. É junto oração e palavra de Deus. Não existe uma vida de oração sem palavra. E não existe vida de palavra sem oração. Os dois precisam caminhar juntos. Nós oramos segundo a palavra de Deus. As nossas orações precisam estar fundamentadas na palavra. Por que muitos não conseguem discernir o caminho do Espírito Santo? Porque não conhecem a palavra de Deus. Existem muitos que dizem: mas eu oro, eu busco a Deus e parece que Deus não me direciona, parece que as coisas nunca dão certo para mim. Porque ora, mas ora segundo as suas próprias vontades, como está escrito em Tiago. Vocês oram, vocês pedem muitas coisas e não são atendidos. Por quê? Porque pedem para satisfazer as suas próprias vontades. Amados, a nossa oração precisa estar em concordância com a palavra de Deus. Se a nossa oração estiver em concordância com a palavra de Deus, alinhada com a palavra de Deus, nós teremos as nossas orações respondidas. Agora, muitos não estão sendo guiados pelo Espírito Santo porque não conhecem o caminho do Espírito Santo, que é Cristo Jesus. Não conhecem o caráter de Cristo, não conhecem as intenções de Cristo, não conhecem as motivações de Jesus Cristo, não conhecem os propósitos de Jesus Cristo. E como ser guiado sem conhecer a Cristo Jesus? E como que conhecemos a Cristo? Através da sua palavra, através do relacionamento com a palavra. Sabendo que quem nos guia em toda a verdade é quem? É o Espírito Santo. Então tem gente que diz assim: não, eu não estudo a palavra porque eu não consigo entender. Então eu nem leio. Eu não consigo entender, então eu não leio. Ah, eu não leio a palavra porque me dá sono. Ih, eu começo a ler a Bíblia e começa a me dar sono. Por quê? Porque ainda não entendeu que a Bíblia revela-nos quem é Cristo Jesus. Essas pessoas ainda não entenderam que a Bíblia não é um livro comum. Não são palavras comuns, são palavras que têm vida. São palavras que são verdadeiro alimento. São palavras que nos revelam, que saem da esfera natural e invadem o mundo espiritual, invadem a esfera espiritual, sobrenatural, para nos trazer ao nosso coração quem é Cristo Jesus. É através da palavra que nós conhecemos a Cristo. É através da palavra que conhecemos como Cristo Jesus pensa. É através da palavra que conhecemos o caráter de Cristo Jesus. É através da palavra que conhecemos como Jesus Cristo age, como Jesus Cristo escolhe, como Jesus Cristo toma decisões. E quando conhecemos a Cristo Jesus, nós conhecemos o caminho que o Espírito Santo faz, porque Jesus é o caminho, o Espírito Santo sempre nos guia no caminho, que é Cristo Jesus. Não tem como nós dizermos: eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo estar conduzindo a um caminho que está fora de Cristo, com características que não pertencem a Cristo. Então não é o Espírito Santo. Pode ser qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre nos guiará
em Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos não nos enquadrar nessas características aqui. Pelo contrário, que nós possamos nos render para sermos de fato guiados pelo Espírito Santo, crendo que de fato o Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos direciona, ele fala conosco. Que nós nunca resistamos ao Espírito Santo, pelo contrário, tudo que ele nos pedir, nós possamos entregar, que nós possamos viver de fato aquela palavra que Jesus disse: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Que nós possamos viver esse modelo de vida, abandonando as nossas próprias vontades, concupiscências, carnalidades, motivações equivocadas e assumindo a vontade de Cristo, assumindo a vida de Cristo, assumindo as renúncias que nós precisamos fazer, tendo responsabilidade na nossa caminhada com o Senhor. Que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus, porque Jesus é o caminho e o Espírito Santo sempre nos guia nesse caminho que é Cristo Jesus. Se tem algo que está fora de Cristo, não provém do Senhor, não é o Espírito Santo. Amados, tem pessoas que dizem: é o Espírito Santo que está me direcionando aqui para um negócio que é um negócio errado, um negócio que não glorifica a Deus, um negócio que tem mentira, algo que está banhado por situações irregulares. Não vai ser o Espírito Santo. Pare de se iludir, pare de se enganar. É o diabo enganando você, dizendo que é o Espírito Santo. Não é. Tome uma decisão para viver de fato a vida no Espírito e pelo Espírito. Muitas pessoas se deixam, desculpa a palavra, mas se deixam ser enganadas. Por quê? Porque elas não querem viver a vida de Cristo, porque a vida de Cristo exige obediência, exige renúncia, exige abandono de tudo aquilo que está errado na nossa vida, exige confissão daquilo que nós estamos fazendo de errado, e tem muitas pessoas que não querem assumir essa responsabilidade, preferem continuar se enganando. Não, o Espírito Santo está me abençoando, está me ajudando, está me encaminhando. Não é o Espírito Santo. É você mesmo ou o espírito das trevas que está te enganando, te levando por caminhos tortuosos. Amados, seguir a vida do Espírito, a direção do Espírito, requer de nós humildade. Humildade para reconhecer os nossos erros, humildade para reconhecer: eu menti, eu errei, eu tive uma motivação errada, eu cobicei isso, aquilo. Humildade. Se nós não formos humildes para de fato entrar no caminho do Senhor e de fato sermos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos continuar uma trajetória de engano, de mentira e ainda dizendo que é Deus que está nos guiando. Amados, que eu e você, nós possamos ter um coração sempre disponível para o Senhor, que nós jamais resistamos ao Senhor, mas que possamos ter coragem de sermos guiados pelo Espírito Santo. Coragem. A Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Amados, pior do que nós errarmos, eu vou falar uma frase aqui que quero que os irmãos entendam, um conceito, né? Pior do que nós errarmos na nossa caminhada, porque às vezes nós vamos seguir, vamos achar que é o Espírito Santo e lá na frente nós vamos descobrir, não é. E não é por causa disso, por causa daquilo, mas se nós estivermos em crescimento, nós vamos entender, não é o Espírito Santo. Opa, eu preciso voltar e preciso me alinhar com Deus. Ô Senhor, me perdoa, eu achei que era o Senhor, mas agora que eu entendi a tua palavra nesse assunto, nesse aspecto, eu estou vendo que não é o Senhor, então me perdoa e me ajuda a caminhar no teu caminho. Melhor é errar do que ser covarde e não assumir a responsabilidade com Cristo, sabendo que tem que assumir. Por quê, amados? Porque tem muitos cristãos sendo covardes. Eles não assumem o seu pecado para sair do caminho errado e entrar no caminho de Cristo. Eles continuam ali,
ocultando o pecado deles, impedindo. Não, meu Deus, se alguém descobrir, não, não pode, ó. Eles estão mais preocupados com a reputação aqui nesse mundo do que com a reputação com Deus, com os céus. Ah, amados, que eu e você não sejamos assim, que nós sejamos corajosos, ousados. Tem que assumir um erro, ai, mas aí todo mundo vai ficar sabendo, e eu sou cristão, pois então deixa que todo mundo saiba, ainda que falem mal de você, ainda que digam várias coisas a seu respeito, deixa vir à tona todas as coisas para que você possa sair do caminho do engano e entrar no caminho de Deus, entrar na direção do Espírito. Pare de resistir ao Espírito Santo. Porque essa é uma das características que impedem e tem impedido uma boa parte dos cristãos. Estão resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer a correção. O Espírito Santo quer trazer à tona, porque Deus sempre traz a luz, Deus não deixa nada oculto. O Espírito Santo quer trazer à tona e você está resistindo, você não deixa, porque você está preocupado, você está com medo. Os medrosos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Isso está lá em Apocalipse. A palavra parece dura, amados, mas nós precisamos acordar para a nossa vida com Deus. Deus tem nos chamado nesse tempo do fim, numa geração em que a Bíblia já nos alerta que seriam tempos terríveis, que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e não vão mais querer ouvir essa doutrina. Deus tem nos chamado para ficar firme nessa doutrina, para sermos direcionados pelo Espírito Santo, corrigidos pelo Espírito Santo, alinhados pelo Espírito Santo, porque tudo que o Espírito Santo faz é nos conduzir em Cristo para a glória de Deus. Que eu e você sejamos humildes e corajosos para permitir que o Espírito Santo nos guie. Veja o que nós lemos aqui no texto de Números. Quando a nuvem se levantava, eles sabiam que tinham que ir. Então, quando o Espírito Santo diz, faça isso, abandone, confesse esse pecado, reconheça isso, faça. Se o Espírito Santo está dizendo, faça. Não resista ao Espírito Santo. Se você não conhece os caminhos de Deus, comece a estudar a palavra, desenvolva um relacionamento com Deus. Pare de ser enganado por não conhecer o caminho do Espírito Santo. E se você é incrédulo em relação a, de fato, o Espírito Santo nos guiar, peça a Deus para te ajudar nisso. Senhor, tira essa incredulidade de mim, me ajuda com essa incredulidade. Eu creio que o Senhor é aquele que me guia, que me ensina por meio do seu Espírito, me ajuda a viver assim. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Amados, que eu e você assumamos esse modelo de vida para nós, em nome de Jesus, porque esse é o modelo de vida que Deus tem para nós. Em Gálatas, para encerrar, capítulo 5, versículo 25, está escrito assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se nós fomos vivificados e recebemos vida, foi por meio do Espírito que nós possamos andar, caminhar, tomar as nossas decisões por meio do Espírito Santo de Deus. Que eu e você vivamos assim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a vivermos essa vida de ser guiado pelo Senhor. Pai, nós não queremos mais ser guiados pela nossa própria vontade, não queremos mais ter medo, não queremos mais ser covardes, nós não queremos mais ser guiados pelo engano desse mundo, pelo engano das trevas, não, Pai. Nós assumimos a nossa responsabilidade como seus filhos e queremos ser guiados pelo teu Espírito. O Senhor sempre nos guia na verdade, o Senhor sempre nos guia de acordo com o caminho que é Cristo Jesus. Então ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, porque nós queremos ser guiados, direcionados, instruídos, ensinados pelo Senhor, Espírito Santo de Deus. Nós abrimos o nosso coração, alinha o que precisa ser alinhado, corrige o que precisa ser corrigido, nos dá ousadia, nos ajuda, nos fortalece para que sejamos ousados, corajosos em seguir o seu caminho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.